Olá, bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Educação, aqui para a nossa aula de arte, professor Adeildo aqui com vocês mais uma vez. E assim, hoje são 30 de setembro de 2022 e hoje a gente vai encerrar, certo, os nossos estudos sobre como a arte brasileira conseguiu caminhar, conseguiu se desenvolver durante as décadas de 60 e 70, exatamente a época em que uma censura muito árdua foi colocada diante de toda uma sociedade e a arte teve que se reinventar nesse processo. A gente falou de teatro, falamos de arte plástica, não é? E outros movimentos, como a música também. E eu não poderia deixar de falar sobre a literatura, que, embora seja uma disciplina separada, a literatura também é uma forma de arte. Então, hoje a gente vai falar de literatura e repressão na década de 60 e 70. Para fechar esse ciclo, né, vamos aqui começar, de como a arte nessas décadas teve que se desenvolver, né? O objetivo da aula é compreender os parâmetros das artes visuais brasileiras das décadas de 60 e 70. Finalzinho a gente resolve algumas questões. Vamos lá então? Quando se fala em resistência cultural à ditadura, é bem provável que venha à cabeça, né, um conjunto de músicas, filmes e peças de teatro, como já foi discutido, né, e falado outras vezes. A gente viu que as músicas, as peças de teatro, os filmes e as exposições de arte plástica, né, estavam bem punjantes dentro dessa representação de resistência cultural à ditadura. A literatura parece ter ocupado ali um lugar secundário. Lê do engano. A literatura teve um papel importante entre as artes de resistência, tanto no diagnóstico da violência e da experiência social sobre o autoritarismo, quanto no exame das contradições e impasses dos intelectuais de esquerda que se opunham ao regime. Isso pode ser percebido em várias publicações, como essa daqui da Maria Helena Simões Paz, A Década de 60, né, Rebeldia, Contestação e Repressão Política, entre outras edições. Qual era o papel da literatura nesse processo? A literatura era, historicamente, a área de atuação por excelência do intelectual engajado, ok? Que se utilizava de várias formas de escrita. Tá? Já está aqui com a gente. Bom dia, Marivânia, bom dia, Laisiele, Maiara, Norma, sejam todas bem-vindas. Então, se utilizava de várias formas de escrita, ensaios, crônicas, contos, romances, né, que são vários gêneros textuais. Para quê? Para transmitir ideias e intervir no debate sobre a sociedade e as liberdades públicas. Não foi diferente aqui no Brasil, né, do regime militar. Apesar de outras áreas artísticas, como o teatro, o cinema e a música popular, terem conseguido maior destaque junto ao grande público. E a gente percebe por que junto ao grande público, né, o teatro, o cinema e a música popular conseguem mais, chegar mais ao grande público. Primeiro, a gente tem que analisar que, tanto no teatro quanto no cinema, o teatro nem tanto, porque o acesso a uma peça teatral, certo, é menor do que ao cinema, por exemplo, por conta de uma série de detalhes, inclusive o preço da entrada de um espetáculo como esse. Então já filtra muito. O cinema não, já é menos caro, então já abre mais espaço para o popular. E a música popular tem os seus meios, a TV, o rádio, certo? Entre outros meios lá. E a gente observando um país que ainda sofre de analfabetismo, naquela época ainda era maior. Por isso mesmo, o grande público ficou um pouco fora, certo, desse parâmetro aqui, por causa da questão da leitura. Ok? É um dos fatores, talvez o mais forte, para a literatura não ter atingido um público tão grande.
Inclusive, as artes ditas de espetáculo, né, teatro, cinema e música, se tornaram mais literárias, incorporando de maneira criativa em suas obras mais sofisticadas, né, a tradição da literatura culta, da prosa e da poesia. A gente viu exemplos aí como o cinema, né, fez adaptações da literatura para poder alcançar um debate político, social, cultural mais amplo, mais complexo. Certo? Então, pronto. Colocado aí esse cenário de condição de acesso, vamos continuar. O romance pós-golpe expressou a crise e o dilema dos intelectuais dentro do contexto autoritário. O romance pós-golpe vai expressar essa crise e esse dilema desses intelectuais dentro desse contexto de repressão, né, de autoritarismo. Nesse sentido, vão se destacar dois romances canônicos dessa época. Pessach, A Travessia, do Carlos Heitor Coni, de 1966, que é esse livro aqui, e o Quarupi, do Antônio Calado, de 67. Em ambos, o intelectual é forçado a se despir de suas roupagens sociais e aderir à luta efetiva contra o regime. Então, os produtores de intelectualidade, ou seja, esses escritores, eles vão ter que lançar mão até mesmo de uma linguagem menos complexa, de uma comunicabilidade mais direta, para que o discurso, para que o assunto, certo, possa ser discutido com mais leveza. E é uma preocupação, claro, de artistas da literatura, de fazer com que eles sejam compreendidos o mais fácil possível, quando a discussão é importante. No caso aqui, não é uma discussão sobre o desenvolvimento sociopolítico, né, e as questões de autoritarismo no país naquela época. Aí o Carlos Heitor Coni lança esse livro, né, A Travessia, Pessach, A Travessia, e o Quarupi vem com o Antônio Calado, certo? Esses autores vão se aproximar mais de um público de uma forma mais direta, né, mais leve nesse sentido, de linguagem, né, de usar um letramento que atinja mais rapidamente quem vai ler a obra. Aqui a obra O Quarupi, do Antônio Calado, é um romance lançado pela editora Civilização Brasileira. Sobre o romance Pessach, A Travessia, transformaria em matéria ficcional o exercício da liberdade crítica das crônicas, temperado pelo clima de radicalização da luta contra o regime que já se anunciava, com o chamado às armas feito inicialmente pelos brizolistas da época, né? O chamado às armas, ou seja, o chamado das pessoas para poder começar a lidar com essa questão aí. No livro, um intelectual existencialista e libertário, inicialmente crítico da luta armada, vai acabar por se engajar na guerrilha, como um ato de liberdade de pensamento, portanto, mantendo sua condição de intelectual e livre pensador. E, importantíssimo, a defesa desse processo, principalmente naquela época, certo? Manter a condição de livre pensador. Depois de vários episódios quase rocambolescos, né, nos quais se destaca uma improvável habilidade do personagem intelectual nas táticas de luta armada, sem falar na sua coragem diante do perigo, o intelectual se mantém íntegro, realizando sua passagem, escolhendo seu destino por opção e coerência de ideias. Esse personagem vai trazer, para quem está lendo, né, uma predisposição de posicionamento conjunto com o pensamento do próprio personagem no romance, do Pessach, né, da Travessia. Não esse aqui está configurando aqui esse slide, mas a gente está falando ainda desse livro aqui do Coni. Ok? Então, é uma possibilidade de criar personagens, de criar ambientação que vão fazer as pessoas se sentirem dentro do próprio processo, da própria caminhada, de entender a própria situação política social e se posicionar de maneira a defender essas liberdades, certo? Principalmente de livre pensamento. O que acontece quando você vê um filme
e aquele filme te traz uma história que desperta em você essa esperança na luta pelo condicionamento de continuar tendo liberdade de expressão, de ir e vir, e de não ter os seus direitos cerceados. O filme te mostra isso com a clareza mais imagética, certo? O livro precisa trabalhar diretamente, né, no seu intelecto a construção desses processos. E aí é importante que o personagem seja inteligível, que a vivência dele seja o mais próximo possível de quem está lendo, tem que ser um personagem real, de força real, para não fazer você ficar ali perdido na fantasia. Ok? E no caso da travessia, do Pessach, a travessia, esse personagem, que é chamado de personagem intelectual, certo? Ele dá a força necessária para o cidadão comum que está lendo o processo aqui continue dando valor a essa construção intelectual, ao estudo, à informação principalmente. A informação livre, certo? A informação limpa e sem as agruras, né? Sem a problemática de um processo de filtragem aí por intermédio de alguma ideologia que possa vir. Okay? Tanto de um lado quanto de outro. Obra Pessach, A Travessia, do Carlos Heitor Coni. A autoimagem do intelectual como reserva ética, política e moral da nação, já abalada na obra Pessach e na obra Quarup, será duramente questionada pela própria literatura ao longo dos anos 70. Ou seja, essas obras, apesar de trazerem toda essa preocupação, né, em fazer com que as pessoas tenham em si, né, implantadas a luta por perseguir uma liberdade de expressão, apesar de tudo isso, a própria literatura, o próprio mercado literário, os críticos vão jogar pesado com o Pessach e o Quarup durante os anos 70. Eles vão questionar, apesar de toda essa reserva ética, política e moral, eles vão ficar questionando esses posicionamentos. E vão ajudar também a redimensionar o seu papel no campo da resistência cultural. Porque, assim, quando a gente fala de cultura e de processo de resistência cultural, a gente percebe os nossos patrimônios. Primeiro, a gente parte da questão patrimonial cultural. Qual é o nosso patrimônio cultural? É aquilo que dentro da nação, dentro do espaço que a gente chama de país, certo? A gente tem como identificação os nossos costumes, que passa pela fala, passa pelo idioma, passa pelo lidar com as outras pessoas, passa pelo se alimentar, né? O jeito que a gente come, o jeito que a gente constrói, os materiais que a gente usa para erguer as nossas vidas enquanto sociedade, certo? Isso faz parte do nosso patrimônio material e imaterial. Isso constrói cultura. Mas o que estabelece a manutenção desse processo cultural em termos intelectuais? É a literatura. É o que é escrito e o que é registrado. Então não dá para fazer uma resistência cultural apenas com o que a gente tem de patrimônio, né, material e imaterial, aquilo que a gente vai chamar de folclore, de jeito de ser, de costume. A gente precisa de uma estrutura intelectual que vai passar fatalmente pelo processo de alfabetização, de construção de pensamento e de registro desse pensamento através de publicações literárias, para poder ter uma coisa que a gente possa chamar de resistência cultural. Por que os movimentos mais autoritários, e vocês devem lembrar isso da questão ali das aulas de história, certo? Os movimentos mais autoritários, historicamente, uma das primeiras vias que eles atacam de primeira é a questão intelectual literária. Aquela história de criticar, proibir e depois queimar livros. Depois de passar por esse processo de atacar autores, livres pensadores de força cultural muito de resistência bastante forte,
aí passa-se a questionar o patamar de orientação e produção dessa intelectualidade que é a escola. E aí começa pela maior de todas as escolas, né, que estrutura diretamente a sociedade, que são as universidades. Aí esses grupos de posicionamento político mais radicais no sentido de criar um governo autoritário, eles vão colocar em xeque as universidades. E aí eles vão derrubando de cima para baixo o ideário e a confiança que um povo possa ter no seu próprio sistema cultural. Aí lá embaixo, vamos dizer assim, lá por último, certo? Sofrem as sanções, né? As expressões mais populares de cultura, teatro, cinema, as manifestações populares, né, de cunho popular, como o carnaval, as festas mais religiosas, como as festas mais populares da Igreja Católica e de outras representações religiosas. E aí toda essa estrutura cultural, ela passa a questionar ela mesma. E é preciso entender que tudo é um suporte de tudo. E quando a gente percebe e não deixa que essa parte literária sucumba primeiro, aí a gente tem condições de realmente construir algo que é chamado de resistência cultural. Em qualquer situação, em qualquer país, em qualquer cultura onde as liberdades intelectuais e culturais sejam colocadas à prova, né, e sejam perseguidas por sistemas autoritários. Beleza? Bom, os fatores para essa mudança foram vários. As demandas do mercado editorial, a crítica da contracultura jovem aos excessos de intelectualismo da esquerda, a crise das organizações de esquerda derrotadas na luta armada, as novas oportunidades profissionais aos setores intelectualizados nas universidades e na indústria da cultura. Então, tudo isso serviu, né, para ir desconstruindo e tirando um pouco força dessa resistência cultural. Aqui do lado a gente tem a figura do Carlos Heitor Coni, escritor do livro Persach, A Travessia. Esses fatores, ao que parece, esse aqui é o... Olha, escrevendo na máquina de escrever ainda. Gente, deixa eu só voltar aqui um pouquinho para ver o livro. É esse daqui, do Antônio Calado, né, Quarupi. Esse aqui é o nosso amigo Antônio Calado, no seu estúdio, no seu escritório, escrevendo. Máquina de escrever, gente do céu. Esses fatores, ao que parece, tiveram um efeito particularmente intenso na literatura. Uma arte que sempre foi vista como a expressão mais sofisticada do intelectual. Uma arte, e é bom você estar lembrando sempre que literatura é uma linguagem artística, tá? Que sempre foi vista como a expressão mais sofisticada do intelectual. Aqui a gente não está dizendo que é a expressão mais sofisticada do intelectual, mas sempre foi vista como tal, certo? Ao exigir maestria no domínio da língua vernácula e da escrita. O que é isso? Domínio da língua falada, isso que a gente chama de linguagem vernacular, porque um escritor, quando ele fala de alguma situação, ele tem que entender como as pessoas se comunicam naquela situação. Você não vai escrever um livro, um romance, uma historieta, ou uma história mais complexa, sobre uma determinada fatia social, sem você entender como aquela fatia social se comunica, certo? E constrói essa estrutura de comunicação. Um bom exemplo disso, às vezes, quando você não conhece, sai assim uma obra muito, né, sem suporte interessante, ok? Comentários aqui. Da Marivânia, né? Essas atitudes são para coibir a população e tornar
dependente de um governo, inibe o avanço intelectual. Isso acontece sim, em todas as situações onde um país, né, uma comunidade está vivendo um governo ditatorial. Aí continuando lá sobre a questão do domínio da língua vernácula. Quando a pesquisa é mal feita, como por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui bastante popular, que é das telenovelas, onde a obra se passa numa situação mais específica. Por exemplo, em 1989, estreou na televisão brasileira a primeira novela que ia tratar diretamente de uma ambientação aqui no Nordeste. Quando eu digo ambientação, é onde a história se passava e os personagens eram daqui. Então, o que aconteceu? Era interessante que os atores passassem uma linguagem identificatória, ou seja, a gente olhava e se identificava com aquilo lá. Aí eles criaram um sotaque artificial, foi pouca pesquisa que se fez, e muito moldado dentro de uma visão muito superficial da coisa. A novela Tieta foi ao ar em 1989, com esse sotaque carregado, até meio humorístico, de um Nordeste que não se identificou, e com expressões que a gente nem usava mais. Vocês podem notar que quando essa pesquisa não é feita direitinho, certo? Por quem está escrevendo a obra, porque a telenovela vai ao ar pela televisão, mas ela é uma obra escrita. O autor tem que entregar tantos capítulos durante a semana para serem gravados na outra semana, etc, etc. E quando ele não tem domínio da linguagem vernacular, da linguagem falada, pode sair artificialidades como essas, por exemplo. Um erro comum de quem escreve sobre o Nordeste é achar que todos os 9 estados falam do mesmo jeito. Eu sou nascido e criado no Piauí, hoje moro no Maranhão, mas quando eu estou vendo essas novelas, eu fico me perguntando, oxente, quem é que fala desse jeito? E não são apenas algumas expressões que estão mal colocadas lá. Elas estão mal colocadas, às vezes, tanto no processo de generalizar, quanto no tempo. Tem expressões que ninguém nem usa mais. Certo? Então, esse domínio da linguagem vernacular para transportar para a linguagem escrita e vice-versa, certo? É exigido com maestria para esses escritores. Mas não podemos esquecer também, né, a censura aos livros, que foi materializada no decreto 1077, que até então era uma atividade menos sistemática do que aquela destinada ao teatro, ao cinema e às canções. E sim, houve um decreto que censurou os livros. Quando a gente fala de censura, não é uma proibição exatamente, mas é uma proposta de repensar a obra enquanto ela está sendo feita, certo? Isso mesmo, Marivânia. Chama o nordestino de matuto. E é sempre uma construção, abrindo aqui uma aspa de novo para essa, aliás, um parêntese para essa discussão, é sempre uma construção onde o nordestino raiz é uma pessoa sem discernimento, muitas vezes, da própria situação, ou da própria língua que fala, ou muito desintelectualizado. Ok? Aí passa uma imagem absolutamente destrutiva, certo? De uma comunidade onde o real não é esse. Beleza? Então vamos lá. Esse decreto faz a questão da censura. O que é a censura? A censura não é a proibição, mas é uma filtragem. A obra é analisada, ela passa por uma peneira, vamos dizer assim, certo? Aí algumas expressões, alguns assuntos possam não passar pela censura. Aí eles vão fazer o seguinte, volta a obra e diz, você tem que mudar isso aqui. Se não mudar, a obra não vai ser publicada. Ou adaptar. E aí onde morava essa maestria, não é,
dos escritores na questão de domínio dessa linguagem vernacular escrita, para poder continuar falando da mesma coisa de forma que a censura não entendesse que aquilo fosse aquilo. Agora imagine vocês, uma censura brasileira, ditatorial, que cometia algumas gafes sérias, como a gente viu com a questão do Ferreira Goulart, lá na arte plástica, onde ele fez ensaios escritos falando do cubismo e a arte moderna no mundo, e aí os censores entenderam que se era cubismo é porque ele estava falando de Cuba, por aí vai, né? E outras passagens também de músicas e peças teatrais, né, que foram verdadeiras gafes de entendimento sobre do que se tratava as coisas. Imagine livro, que é um negócio muito mais complexo dentro da questão da linguagem. Bom, a crítica literária dos anos 70 anunciava, abre aspas, a crise do romance, portadora de certa fragmentação da linguagem e do fluxo narrativo, que é a própria, né, ao gênero, que é própria ao gênero. Ou seja, o romance tem essa coisa do fluxo narrativo e fragmentação da linguagem. Aí houve uma crise por conta disso, partindo da crítica literária dos anos 70. A crise desse gênero literário seria a expressão da crise do intelectual como homem de letras, que tradicionalmente pensava o mundo como se estivesse fora dele. Então essa crise passou por essa mesma crise, né, do chamado homem de letras, né, o ser humano pensador e analisador da sociedade, que muito tradicionalmente, né, pensa esse mundo de fora, como se ele olhasse de cima, ou por cima e por fora, para poder escrever aquilo. Então essa crise passa por essa crise também. Essa crise literária passa por essa própria crise do próprio intelectual nesse sentido. Isso por ser percebido nos romances de Antônio Calado dos anos 70, o romance Bar Dom Juan, de 1971, e Reflexos do Baile, de 77. Ou na tentativa de um romance realista contracultural, como se poderia notar em Zero, de Loyola Brandão, lançado em 74 na Itália, em 75 no Brasil, mas proibido no ano seguinte, até 1979. Esse livro aqui, né? Zero, do Inácio de Loyola Brandão. Então, nessas obras, a gente percebe essa tendência de crise, né, do romance, que passa por essa mesma crise, né, do homem de letras, do intelectual. Para vocês verem como é que a coisa é séria. Esse livro, Zero, ele vai ser editado, vai ser publicado primeiramente na Itália, em 74. Depois de um ano vem para o Brasil, em 75. Mas aí, por conta do próprio texto, ele é proibido em 76 e fica proibido até 79. Passa pela censura e o texto inteiro é proibido. Então ele ele fica proibido de ser editado aqui. Ok? Eu vejo, agora uma colocação pessoal. Eu vejo que, como as ditaduras elas são impostas, claro, né? O governo chega e diz, pronto, daqui para lá a gente que manda desse jeito, acaba sendo uma luta desigual, porque é fácil você chegar e proibir. O mais complicado é você construir, manter livre e construir um debate intelectual. E debates intelectuais, historicamente, não são muito, né, de governos ditatoriais. Porque se fosse, eles não seriam governos ditatoriais, certo? Eles manteriam dentro do debate, com força intelectual, inteligência e complexidade de linguagem, a defesa dos seus posicionamentos, para assim conseguir dar à população um apoio. Mas como a gente vê que são radicalismos muito fortes, é complicado jogar isso ao debate, certo? Sem oprimir e sem proibir as outras linguagens que possam ser, né, trazidas também a debate. Por isso que muitas vezes se lança mão disso, né, do autoritarismo da censura. As grandes respostas literárias dos anos 70 à ditadura militar
no campo da ficção, né, retomaram a narrativa realista, mas evitando uma visão onisciente do narrador tradicional, trabalhando-a como se fosse um documentário cinematográfico. Então a gente vê aí uma mudança na questão do texto para que pudesse ser discutida diretamente e ser entendida diretamente essa mensagem. Então essas respostas da arte literária nos anos 70 para a ditadura militar, certo? No campo da ficção, eles vão tomar uma narrativa realista, então vão falar mais da realidade, certo? E vão evitar essa visão onisciente do narrador tradicional, que é aquele que sabe tudo, que exatamente isso é que cria essa crise do homem de letras, que vê o mundo como se estivesse fora dele, ok? Evitando essa visão, né? E trabalhando como se fosse um documentário cinematográfico. Como é um documentário cinematográfico? Ele trabalha em cima dos fatos e mostra imagens reais que podem ser misturadas também com imagens fictícias para construir a narrativa, certo? Mas é sempre uma linguagem documental, de registro. É quase jornalístico. Certo? Por isso que é bom, muitas vezes, a gente mudar um pouco de gênero quando a gente vê filme, quando a gente vê série. É interessante a gente pular de vez em quando para um documentário. Porque são linguagens diferentes. Quando a gente fala, eu falei aqui na aula sobre cinema, né, a questão dos cinéfilos. Muita gente fala que é cinéfilo, que ama cinema, que entende de cinema, mas dentro de um gênero só. Eu tenho um amigo que entende tudo, sabe de tudo, fala de tudo, em várias épocas diferentes, ele tem referências sobre cinema no gênero terror. Inclusive, conversando com ele muitas vezes, foi que eu aprendi que o terror, os filmes de terror, eles têm toda uma característica, né? Eles se dividem em temáticas e tudo mais. Mas é só isso. Quando a gente trata de um outro gênero dentro da própria cinematografia mundial, aí ele já cai. Não gosto. Então tu não é cinéfilo, cara. Tu gosta de filme de terror, é diferente. Então a cinefilia, que eu tratava na aula anterior, na aula de cinema, ela precisa passar por um entendimento geral da proposta cinematográfica. Então você vê filme para quê? Para relaxar? Para passar um tempo? Para fugir da realidade? Aí você vai se prender muito a um tipo de cinema, né, que é proposto a essas questões. Mas se você está querendo não sair muito dessa realidade e entender também outras linguagens cinematográficas, aí você procura um documentário de vez em quando, certo? Você procura uma linha de cinema não tradicional, para ir entendendo como essas linguagens são feitas. A mesma coisa se aplica à literatura. Aí Marivânio colocou ali Inácio de Loyola. Depois, aí explica, viu, Marivânio, por que você colocou essa referência, Inácio de Loyola? Para que eu possa desenvolver aqui teu comentário, tá? Então, a mesma coisa se passa para a literatura. Quando você lê um tipo de livro só, você se mantém um pouco fechado ali na construção da sua intelectualidade, certo? E aí, às vezes, quando você está querendo entender um processo do seu país, a gente fala de ditadura. A ditadura foi isso, o processo ditatorial foi aquilo, aconteceu assim, assado. Mas você não lê nada sobre o que aconteceu, você não vê um filme sobre o que aconteceu, você não analisa como a sociedade era construída através de quê? De documentários, de jornal antigo, de filmes, não filmes, mas de documentários jornalísticos acerca do que tinha acontecido para analisar a sociedade como ela era, né, através de dados. Então você não pode falar do tempo, da época ditatorial com certeza de tudo. Certo? E embora você não busque certeza disso tudo, pelo menos para não ficar falando bobagem na hora de uma conversa sobre uma coisa que você só ouviu falar. Ok? Bom, as expressões mais notórias
e contundentes disso, né, dessa construção da narrativa mais parecida com o documentário cinematográfico, foram Em Câmara Lenta, de Renato Tapajós, e A Festa, de Ivan Ângelo. Eu resolvi trazer essa aula desse jeito, com as referências. Claro, a gente está falando de literatura, com as referências literárias aqui, as capas e tudo, para que depois, se você tiver um tempinho para rever essa aula, ela fica aí, né, na plataforma, fazer aí uma listinha desses livros, certo? E se houver curiosidade o bastante por sua parte, ir procurando essas obras aí para você dar uma lida depois, ok? Então vamos lá. Em 1975, houve um boom literário no Brasil. A gente está falando de 11 anos depois, né, do golpe militar de 64. Houve um boom literário, apontando novas tendências do mercado editorial. Se aparecem essas novas tendências, a gente entende que o mercado foi se organizando. Marivane botou ali, aprender a história, que a mente humana combina o real com o fictício. Ah, tá. Exatamente. Então, se houveram novas tendências, se houve um boom literário, é porque o mercado estava se adaptando a esse novo processo. Golpe em 64. Inviabilização, né, das liberdades de expressão a partir de 68, com o AI-5, o Ato Institucional número 5. É claro que o mercado editorial vai ficar ali abalado, ele vai procurar se reestabelecer, se reestruturar para poder continuar existindo. Aí, por conta disso, eles conseguem, né? E em 75 tem esse boom literário no Brasil, certo? Apontando novas tendências no mercado editorial, como o chamado romance-reportagem. A gente vai ter Agnaldo Silva e José Louzeiro nesse processo. A publicação de best-sellers estrangeiros. Essa expressão, best-sellers, ela veio de fora, né, numa tradução livre e direta, a melhor seleção, né, os melhores selecionados, e que vinham de edições estrangeiras. Ela ganhou campo aqui no Brasil, essa expressão, né, e se construiu como uma expressão diretamente do mercado de literatura. Então, a publicação de vários best-sellers estrangeiros e de livros de memórias, sobretudo após 1979, né, quando os exilados começaram a voltar e a narrar suas aventuras e desventuras na luta contra o regime militar e no exílio. Então acontece muito isso. As pessoas voltam do exílio, começam a contar e a narrar suas situações, escrevem livros sobre isso, esses livros ganham espaço no mercado editorial, a venda, né, as vendas têm sucesso nesse processo e há um boom literário, né, uma explosão literária no Brasil nessa época. Aí os livros, O Que É Isso, Companheiro, que depois virou filme, né, e Os Carbonários, escritos pelos ex-guerrilheiros Fernando Gabeira e Alfredo Sirix, respectivamente, se inscrevem nessa tendência. Então, são livros que vão estar nessa tendência de contar, não é, as suas experiências dentro desse processo de perseguição. E são importantes marcos na própria reconstrução da memória sobre a experiência da guerrilha e seu lugar na história do Brasil. A gente está falando aqui de gente que lutou diretamente contra o autoritarismo no Brasil, gente que pegou em arma, que se organizou, certo? Como tropas lutando contra esse processo aí. Aliás, até uma partezinha da história da luta contra a ditadura no Brasil que é pouco contada, certo? Então a gente, para esclarecer muito sobre essas questões, uma dica é esse livro, O Que É Isso, Companheiro, né, do Fernando Gabeira, que conta aí parte da experiência dele aí nesse processo. Além de Os Carbonários, né, do Alfredo Sirix. A crítica literária dos anos 1970 produziu importantes revisões analíticas da história do Brasil, a partir do estudo da literatura
né, da prosa e da poesia. Produziu importantes revisões analíticas da história do Brasil. Por quê? Só um instante. Eita. Olha lá. Por que isso aconteceu? Quando se institui um governo ditatorial, e esse governo tem amplos poderes sobre a produção intelectual, certo? É claro que ele vai procurar escrever uma história que o favoreça. Eu lembro muito bem, entrei na escola para ser alfabetizado em 1978. Eu tinha 6 anos de idade. Aí fiquei nessa escola. Best-sellers. É uma pergunta, Marivânia? Best-sellers é uma expressão que se usa para os livros mais vendidos, né, os mais famosos, os que estão mais em voga. É uma expressão em inglês que, numa tradução direta, significa os melhores, a melhor seleção, né? Os melhores selecionados. Hoje a gente chama muito isso de top 10, né, top 5 e por aí vai. Então, voltando aqui a falar da questão do controle dessa história, de como ela é registrada, eu aprendi sobre história, eu comecei a aprender sobre história em 1982, quando eu estava no 4º aninho. Aliás, na 4ª série, que hoje é o que a gente chama de 5º aninho, né? 5º ano do Fundamental 1. E os nossos livros, que tinham uma cara muito de livro antigo mesmo, porque mal tinha uma figura. Não estou dizendo que isso é importante muito no processo, mas enfim, era desse jeito. Falava mais de vultos históricos, né, de personagens históricos das conquistas militares do Brasil a partir de 1889, que quando foi instituído a República, certo? Falando de personagens, Tiradentes, né? O Marechal Deodoro da Fonseca, a proposta de revitalização da bandeira nacional através da visão iluminista de quem desenhou, né, a bandeira da República, a instituição da República dentro da interpretação artística dos hinos. Então a gente cantava hino nacional na escola, mas não era só o hino nacional, não. Durante a semana a gente variava, tinha o hino nacional, durante a época da bandeira a gente cantava o hino à bandeira, depois tinha o hino da independência, o hino das Forças Armadas a gente cantava, o hino do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então era uma construção muito voltada para o crescimento e validação das Forças Armadas, que eram aquelas que estavam detentoras do poder naquela época, certo? Que já estava, na minha época, já estava assim enfraquecendo, né? 79 até 85, mais ou menos. Isso, a Marinalva colocando, tem um número determinado de páginas a ser considerado best-sellers? Não sei. Acho que não, certo? Porque muitos livros que estão nessa lista de best-sellers, né, acho que não se faz controle desse número de páginas, não. Vamos lá. Então, desde os textos clássicos de Antônio Cândido, né, Dialética da Malandragem e Literatura de Subdesenvolvimento, passando pelo também clássico As Ideias Fora do Lugar, de Roberto Schwartz, ou Ser e o Tempo na Poesia, de Alfredo Bose, a crítica literária acadêmica protagonizou um debate intenso e inovador. Esses autores revisaram temas ligados aos conflitos sociais, ao nacionalismo, né, ao papel histórico da ideologia liberal no Brasil, à subjetividade do fato literário e sua importância para a resistência contra o autoritarismo. E aqui um exemplo, né, do Roberto Schwartz, As Ideias Fora do Lugar. Outra dica aí para vocês, da editora Grandes Ideias. Portanto, gente, a literatura durante o regime militar propiciou uma gama de consciências literárias sobre a experiência histórica. Não porque imitou a realidade nos livros, mas porque, em muitos casos, só a reflexão propiciada pela ficção, pela imaginação ou pela memória poderiam dar conta de compreender uma realidade política, cultural e social tão multifacetada e complexa.
Segundo o nosso texto aqui, a coisa era mesmo pesada, certo? Então, é importante a gente dar atenção para essa proposta de criar-se umas consciências literárias dentro dessa experiência. E a literatura usou isso com bastante força, certo? Dentro do processo de formação da literatura, né, de uma literatura, aliás, contra o regime, e trazendo a linguagem modernista para essa época também, a gente vai ter a poesia concreta, certo? O que é essa poesia concreta? Já falei aqui sobre a literatura concreta, quando eu estava falando de arte concreta para vocês, e aqui eu vou trazer uma abordagem mais aprofundada da poesia concreta, que eu só citei naquela aula sobre arte concreta, certo? Bom, ela é, né, também chamada de poema concreto, né, tem início com o movimento de vanguarda concretista lá no século XX. Lembre-se que o concretismo foi um movimento artístico-cultural que surgiu na Europa, tá? No Brasil ele despontou em meados da década de 50, mas precisamente em São Paulo, na Exposição Nacional de Arte Concreta, ocorrida no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1956. Aí nessa imagem aqui a gente já tem uma ideia de como se faz plasticamente, como se apresenta plasticamente esses poemas, certo? São poemas-imagem. No geral é assim. Aí aqui a gente tem esse poema aqui. Vida segue nesse sentido. Vida sem destino, sempre escorrendo entre os dedos, nada podemos fazer. Tão veloz, sem piedade. Onde parar? Não sabemos. É uma questão dentro da questão. Então, plasticamente, esses poemas eles vão ter essa característica, né, de formação. No país, o concretismo foi fundado pelo Décio Pinhatari, a gente falou isso na aula sobre concretismo, o Haroldo de Campos e o Augusto de Campos. O grupo chamado de Noagandre, esse grupo aí, mais tarde eles produziram a revista literária que levava o nome do grupo. O Manifesto da Poesia Concreta foi publicado em 56, né, pelos poetas paulistas, no qual apresenta algumas características da nova estrutura poética vanguardista. A poesia concreta começa por assumir uma responsabilidade total perante a linguagem, aceitando o pressuposto do idioma histórico como núcleo indispensável de comunicação. Recusa-se a observar as palavras como meros veículos indiferentes, sem vida, sem personalidade, sem história, túmulos tabu, com que a convenção insiste em sepultar a ideia. O poema concreto não volta a face às palavras, não lhes lança olhares oblíquos. Vai direto ao seu centro para viver e vivificar, né, a sua facticidade. Traduzindo, é escrever na forma da intenção. Aqui tem, né, nesse sentido. Aqui é o símbolo do infinito, né? Deixa eu apagar bem aqui isso para ficar melhor. Então, nesse sentido, seus olhos me faz, né? Seus olhos me faz encontrar o infinito dos. Aí continua, seus olhos me faz encontrar o infinito dos. Seus olhos, e por aí vai. É a forma atendendo ao texto. Vamos rapidinho aqui que ainda tem questão, né? Além dele, em 1958, o Plano Piloto da Poesia Concreta foi publicado na revista Noagandre pelo escritor paulista. O plano apresentava nova proposta, né, ao mesmo tempo que questionava a estrutura tradicional da poesia. Estrutura tradicional com versículos, né? Versos e versículos. Marivânia não sabe onde começa, onde termina. Refere-se ao infinito. Exatamente, filha. Poesia concreta, produto de uma evolução crítica de formas, dando por encerrado o ciclo histórico do verso, que é a unidade rítmico-formal. A poesia concreta começa por tomar conhecimento do espaço gráfico como agente estrutural, espaço qualificado, estrutura espaciotemporal, em vez de desenvolvimento meramente temporístico-temporal, em vez de desenvolvimento meramente temporístico linear. Daí a importância da ideia de ideograma, desse formato que a gente apresentou, desde o seu sentido geral de sintaxe espacial ou visual até o seu sentido específico. Aqui outro exemplo, né? Bebe Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola caco, caco cola cloaca. É um jogo com as palavras e o formato com que ela se apresenta. A poesia concreta, também chamada de poema-objeto, por parecer, o texto parecer o objeto,
esteve voltada para a exploração dos aspectos gráficos, onde o escritor pretendia preencher o espaço em branco oferecido pelo papel, mediante uma íntima relação entre a palavra, a sonoridade e a própria imagem. E as características são essas: o uso da linguagem verbal e não verbal, experimentalismo poético, poesia visual, importantíssimo, efeitos gráficos, sonoros e semânticos, aspectos geométricos, supressão do verso e estrofe, né? Sai isso da estrutura, desaparecimento do eu lírico, não vou falar de um eu lírico de jeito nenhum, e eliminação da poesia intimista e uma forte presença de racionalismo. Sabor da rotina. Começa aqui eu acho que começa aqui, ou pode começar aqui embaixo no Pires, né? É com o café que pela manhã funciono. Com o café sou mais humano. Divina essência. A minha alma aquece e meu espírito levanta a rotina, o sabor líquido da rotina. Aí você escolhe por onde você quer começar o texto. É isso aí que é chamado de texto-figura. Certo? 6 minutinhos para analisar essas questões. Considere as seguintes afirmações sobre o concretismo. 1. Buscou na visualidade um dos suportes para atingir rupturas radicais com a ordem discursiva da língua portuguesa. 2. Teve como integrantes fundamentais Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pinhatari. 3. Foi um projeto de renovação formal e estética da poesia brasileira, cuja importância fica restrita à década de 50. São 3 afirmações, 3 afirmações, né, para ser consideradas. Quais estão corretas? Apenas 1, apenas 2, apenas 3, apenas 1 e 2, ou 1, 2 e 3, ou todas as 3, né? A gente falou lá no início, né, dessas três pessoas importantes aí para a formação do concretismo aqui no Brasil: Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pinhatari, esses aqui conhecidos como os irmãos Campos. Então, a 2 está correta. A afirmação em 2 pode estar correta, certo? Foi um projeto de renovação formal e estética da poesia brasileira, cuja importância fica restrita à década de 50. É só aqui na década de 50 que fica restrita essa importância? Será? Então talvez a 3 não esteja correta. Buscou na visualidade, né, a visão, o jeito como a gente vê a coisa, um dos suportes para atingir rupturas radicais com a ordem discursiva da língua portuguesa. A primeira também parece que tem a sua certeza indicada. Então, qual a alternativa? A D. Alternativa D, ó. Apenas 1 e 2 estão corretas. A 1 e a 2. A gente viu aqui que por causa de restrita à década de 50, né, a 3 não ia estar correta de jeito nenhum. Explicação para isso. O concretismo, por que a letra D? O concretismo surgiu na década de 50 e perdura até os dias de hoje, influenciando grupos de poetas, músicos e artistas plásticos. Exatamente aqui porque a 3 fala, né, que foi restrita à década de 50. Então, se foi restrita à década de 50, não era mais para ter aqui a nossa... Muito bem, Marivânia, letra D. Não era mais para ter aqui esse concretismo, essa ideia concretista. A gente viu que, pelo contrário, né, ainda hoje tem, certo? Tem mais uma? Tem mais uma. Na década de 50, surgiu um movimento poético inovador chamado concretismo, movimento relacionado com as artes plásticas e com a música. Propõe uma poesia não linear ou discursiva, né, mas espacial, como a gente viu ali nas imagens. Os concretistas rompem com a sintaxe tradicional e elaboram novas formas de comunicação poética em que predomina o visual, em consonância com as transformações ocorridas na vida moderna, pela influência dos meios de comunicação de massa. A opção que apresenta um texto na linha concretista é... Aí a gente vai ver aqui 5 opções. A letra A. A onda anda, aonde anda a onda. A onda ainda onda, ainda anda. Aonde? Aonde? A onda, a onda. A letra B diz: com seu colar de coral, coralina, corre por entre as colunas da colina. O colar de coralina colore o colo de cal, torna corada a menina.
Letra C. O poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Letra D. Seringueiro brasileiro, na escureza da floresta, seringueiro dorme. Ponteando o amor, eu forcejo para cantar uma cantiga que faça você dormir. Que dificuldade enorme. Quero cantar e não posso. A letra E diz: raiva, o incêndio, a ruir soltas, desconjuntadas, as muralhas de pedra, o espaço adormecido, de eco em eco acordando ao medonho estampido, como a um sopro fatal, rolam esfaceladas. Isso parece até o poeta português lá. Qual dessas alternativas tem a cara e a proposta do concretismo? Qual delas rompe com aquelas estruturas tradicionais? Né? Qual delas é mais direta? Qual delas não tem eu lírico? Quando a gente observa aqui, pessoal, letra B, letra C, letra E e letra D, elas parecem carregar, né, aquela proposta de discursiva, direta, linear e temporal, de contar uma historinha analisando poeticamente aquela situação. Já a letra A, ela não traz essa proposta. Ela fica ali sem eu lírico, sem proposta de narrativa direta. Embora seja de autoria de poeta modernista Manuel Bandeira, o poema Onda apresenta elementos típicos do concretismo, que é uma corrente literária que se apropriou da estética defendida pelos primeiros modernos, né? Entre esses elementos estão o apelo aos recursos sonoros e o verso livre. Inclusive, o verso tem essa coisa de onda e repete a palavra várias vezes. Ok? Bom, gente, encerrando o nosso processo de análise das artes nos períodos, né, da década de 60 e 70 e no período ditatorial, eu trouxe a literatura para vocês e aqui nós terminamos nossa aula. Um ótimo final de semana para todo mundo e um ótimo domingo importantíssimo aí para a gente, né? Obrigado, pessoal. Obrigado, Marivânia. Um abraço. Tchau.